Obrigado. Queridos, boa noite. Boa noite. É uma alegria mais uma vez estar com os irmãos e as irmãs aqui. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu ressalto a gratidão que eu tenho em relação a essa igreja. Nem todos sabem, e por isso que todas as vezes eu ressalto isso. A minha família, né, meu pai é pastor na Igreja Batista em Porto Feliz, que é uma igreja que foi congregação dessa igreja. Então, a minha vida, a vida da minha família é fruto do amor, da dedicação dos irmãos dessa igreja, e por isso, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu ressalto essa gratidão, ressalto essa alegria. E aí, por coincidências do Senhor, anos depois, o pastor André, que também é meu amigo, meu irmão, teve a oportunidade de pastorear essa igreja. Então, é uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje com os irmãos, mais uma vez compartilhar um pouco do que o Senhor tem dado a nós na sua palavra. Sou muito grato, sou muito feliz de estar aqui hoje com os irmãos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho das Escrituras na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler 3 versos. O verso, capítulo 3, verso 18. Nós vamos pular depois para o capítulo 4, verso 4, e para o capítulo 4, verso 6. Capítulo 3, 18, capítulo 4, 4 e capítulo 4, 6. O texto diz o seguinte: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Capítulo 4, verso 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Capítulo 4, verso 6. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai querido, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de reconhecer e exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de Te louvar, Senhor Deus. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos por essa igreja, nós Te agradecemos por essa comunidade. Te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre essa igreja. E nesse momento nós pedimos que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja clara, seja poderosa em nossas vidas, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você já ouviu aquela frase, alguém em algum momento da vida, dizendo assim: fulano fez isso, mas eu não sou Jesus. Jesus perdoaria. Jesus teria paciência. Jesus é bom. Agora, aí é outra história. Possivelmente todos nós ou já tivemos algum contato com alguém que pensa assim, e no nosso íntimo, muito possivelmente, nós mesmos já pensamos assim diversas vezes, né? Acontece alguma ofensa, algum problema de relacionamento, algum problema ali no trabalho, na família, enfim, na igreja muitas vezes, e a gente pensa assim: Jesus, Ele perdoaria. Agora, é outra história. E isso é uma grande incoerência, é uma grande inconsistência da nossa vida cristã.
Eu não sei quantos de vocês, mas às vezes a gente lê os textos que falam sobre Jesus, a gente lê ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vê Jesus perdoando, Jesus sendo paciente, Jesus acolhendo, a gente sente o desejo de ser como Jesus, a gente fala assim, Jesus, o Senhor é tão bom, é tão gracioso, é tão paciente, mas eu não consigo ser assim. Eu até entendo que esse caminho é bom, eu até entendo que essa reação seria a reação que o teu evangelho exige de mim, mas eu não consigo ser assim. E nós convivemos nessa incoerência, nós convivemos nessa inconsistência da nossa vida espiritual, em olhar para Jesus, em entender que a proposta de Jesus é aquilo que o Evangelho tem para nós, em entender que as ações de Jesus são aquelas que nós deveríamos tomar para as nossas vidas, mas muitas vezes nós temos dificuldades de vivê-la. E eu quero te dizer hoje que não há outro propósito da vida de nós cristãos do que sermos transformados à imagem de Cristo. Guarde isso. Se você não lembrar mais nada do que eu disser essa noite, guarde isso no seu coração. Existe um único propósito da minha vida, existe um único propósito da sua vida, é ser transformado à imagem de Cristo, é ter o seu coração moldado pelo caráter de Cristo, é ter a sua vida transformada pela imagem de Cristo. E essa é o grande desafio da nossa vida. Esse é o grande desafio que nós temos enquanto cristãos, porque por um lado, nós lemos o texto bíblico, nós lemos as narrativas sobre Jesus, nós vemos no texto bíblico as ações de Jesus, e nós dizemos, Senhor, eu gostaria de ser isso. Mas ao mesmo tempo, no nosso íntimo, nós olhamos no espelho, no silêncio da nossa solidão, nós olhamos para o nosso próprio coração, e vemos ali que muitas vezes nós não agimos como Cristo. Muitas vezes nós não reagimos como Cristo. Muitas vezes nós não perdoamos como Cristo. Muitas vezes nós não acolhemos como Cristo. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas palavras do apóstolo Paulo que nós lemos aqui na segunda carta aos Coríntios, para que quem sabe nos ajudar a trilharmos esse caminho de sermos a imagem de Cristo. Mas como eu já disse, meus irmãos e irmãs, se você não lembrar de mais nada desse culto hoje, saia daqui lembrando apenas que existe um propósito para a sua vida. Não há nada mais importante, não há nada mais fundamental. Não há nada mais com que você tenha assim que se preocupar 24 horas do seu dia, do que ser a imagem de Cristo. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai nos dar algumas sugestões de como trilhar esse caminho. Paulo tinha tido muitas dificuldades com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja difícil. Se você ler toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver ali quantas dificuldades que o apóstolo tinha para lidar, para cuidar daquela igreja. É interessante que a gente leia a primeira carta aos Coríntios, a igreja de Corinto tinha algumas dificuldades. A gente lê a segunda carta aos Coríntios, esse trecho que nós estamos lendo aí do capítulo 3 e 4, nós vemos que Paulo ainda tem dificuldades. E pasmem os irmãos, quando a gente ultrapassa o tempo da escritura do texto bíblico, quando a gente chega no século 2 da nossa era, né, do nosso tempo,
um pastor que cuida também da igreja de Coríntios, chamado Clemente, tem as mesmas dificuldades. A igreja de Coríntios não era uma igreja fácil, não era uma igreja fácil de lidar. E quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, Paulo vai escrever com diversos propósitos, e um dos propósitos vai ser, inclusive, Paulo dizer por que a sua atuação ministerial, né, o seu apostolado, digamos assim, é um apostolado legítimo. E ele vai fazer isso nos capítulos 3 e 4. E enquanto ele faz isso, Paulo apresenta, no meio, né, do seu diálogo com a igreja de Corinto, Paulo apresenta algumas características daquilo que seria o caminho do cristão. Então, o texto todo, se você ler, e é por isso que nós não lemos, né, o texto todo, mas apenas alguns versos, o texto todo, Paulo vai defender a sua autoridade apostólica, vai defender o seu ministério, vai dizer para aqueles irmãos daquela igreja tão difícil, tão complicada, o porquê ele está apresentando o evangelho legítimo àquela igreja, e enquanto ele faz isso, ele apresenta alguns caminhos, algumas sugestões para a legítima vida do cristão. E é exatamente esses versos que eu quero compartilhar com os irmãos, no sentido de assumirmos o desafio de sermos a imagem de Cristo. E a primeira verdade que o apóstolo apresenta para nós, no capítulo 3, verso 18, é que sermos transformados à imagem de Cristo é uma experiência espiritual. Vamos ler novamente. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, essa é uma verdade fundamental e básica do Evangelho, mas é uma verdade que muitas vezes nós esquecemos. A experiência de transformação pela qual nós passamos, a experiência de sermos transformados, de termos o nosso coração, de termos a nossa vida, de termos o nosso caráter transformado conforme o caráter de Cristo, não é algo que nós possamos forjar pelas nossas próprias forças. Não é algo que nós recebemos uma cartilha, não é algo que nós recebemos um passo a passo, que nós recebemos ali como fazer, e aí nós seguimos passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, e então temos o nosso caráter transformado à imagem de Cristo. Não! O texto bíblico nos diz que a experiência do Evangelho, que a experiência de transformação, que a experiência de sermos transformados conforme a imagem de Cristo, é uma experiência do Espírito. Não é uma experiência humana, não é uma experiência carnal, não é uma experiência pela qual nós sabemos ali o que fazer, né? Seguimos ali alguma receita e então recebemos o caráter de Cristo. E isso é importante, porque muitas vezes a nossa vida espiritual, muitas vezes a nossa jornada com Cristo entra num ativismo, ou entra numa lógica do, eu oro de manhã, eu leio a Bíblia à tarde, e então, como conclusão dessa equação, o meu caráter está transformado conforme o caráter de Cristo. Muitas vezes nós nos prendemos a essas lógicas humanas, de definirmos algumas regras para a nossa vida espiritual, e uma vez que nós cumprimos essas regras da nossa vida espiritual, nós entendemos que o nosso caráter está transformado conforme o caráter de Cristo. Mas o que o texto bíblico nos diz é que a experiência de ser transformados à imagem de Cristo, a experiência de sermos transformados conforme o caráter de Cristo,
é uma experiência do Espírito. Isso porque o Senhor, como o texto diz, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Isso porque o Senhor, o Deus que cremos, Ele não é um Deus que se prende a essas lógicas humanas. Ele não é um Deus que nos dá uma cartilha, e uma vez que nós seguimos essa cartilha, o nosso caráter está transformado. Não. A nossa fé é uma fé que pressupõe uma jornada que é um lançar-se diante de Deus, que é um suplicar constantemente diante de Deus, que é colocar o nosso corpo, colocar a nossa carne constantemente de joelhos dobrados diante de Deus, suplicando, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, transforma-me conforme o caráter de Cristo. E essa experiência não pode ser forjada. A experiência do ser religioso pode ser forjada. A experiência da pessoa que eventualmente faz todos os ritos que a religiosidade propõe para ela, que se veste bem, que vem na igreja, que dá o seu dízimo, que convive bem com as pessoas, tudo isso pode ser forjado. Não que isso não possa ser também uma evidência do coração do cristão. É verdade que pode, faz parte. Mas tudo isso pode ser forjado. Você pode ser uma pessoa que vem todos os domingos na igreja. Você pode ser uma pessoa que no dia 5 do mês separa 10% do seu dízimo, religiosamente. Você pode ser uma pessoa que trata bem todas as pessoas. Mas você pode fazer tudo isso simplesmente tentando ser como Cristo, sem perceber que a experiência de ser transformado conforme a imagem de Cristo não é algo que possa ser forjado. Não é algo que você segue um passo a passo. Não é algo que simplesmente você segue regras e chega a esse resultado. Nós chegamos a isso, se é que chegamos, com os joelhos dobrados, suplicantes, porque a nossa vida, o desejo da nossa carne é ser carne. O desejo da nossa carne é essa realidade aqui. Então nós só chegamos a ser transformados à imagem de Cristo com os joelhos dobrados. Nós só chegamos a ser transformados à imagem de Cristo suplicantes. Quando Deus olha de cima e vê o nosso coração, reconhecendo que nós não temos a menor condição de atendermos às exigências do Evangelho. Nós não temos, pelas condições da nossa própria vida, da nossa própria estrutura, de atendermos às exigências do Evangelho. Então o nosso joelho se dobra. Então a nossa alma se coloca diante de Deus, reconhecendo que o desejo da nossa alma, assim, o nosso desejo humano, é de sermos reconhecidos, é de sermos poderosos, é de sermos grandes. Mas o desejo profundo, que é de ser como Cristo, só é conquistado quando o nosso joelho está dobrado. Quando nós dizemos: Senhor, não eu, mas Tu em mim. Senhor, não o que eu quero, mas o que Tu queres. Ou como Jesus nos ensinou a orar: Pai, seja feita a Tua vontade, na terra como é no céu. Então, se a nossa única preocupação, se a preocupação maior da nossa vida, da nossa existência, é sermos como Cristo, nós precisamos ter a consciência, irmãos e irmãs, de que nós só alcançaremos isso quando soubermos que essa não é uma experiência da carne, essa não é uma experiência confortável, essa não é uma experiência natural do nosso corpo, essa é uma experiência que nós só alcançamos
quando nós mortificamos o nosso corpo, dobramos o nosso joelho e imploramos a Deus: Senhor, cria em mim o caráter de Cristo. Transforma o meu coração conforme o coração de Cristo. Porque essa não é uma experiência natural. Essa é uma experiência do Espírito. Sermos transformados à imagem de Cristo não é uma experiência natural a nós. É uma experiência do Espírito. Porque Deus é Espírito. Mas o texto continua. Enquanto Paulo defende o seu apostolado, enquanto Paulo fala para a igreja de Corinto o porquê que ele apresenta o seu evangelho para a igreja de Corinto e o porquê que a igreja de Corinto deveria ouvi-lo, deveria atender, né, e ouvir o que Paulo diz, o apóstolo fala também dessa experiência legítima do cristão em ser transformado à imagem de Cristo. E se então nós vimos que no capítulo 3, verso 18, o apóstolo nos ensina que essa experiência é uma experiência do Espírito, porque o Senhor é Espírito. Quando nós chegamos no capítulo 4, verso 4, nós entendemos que sermos transformados à imagem de Cristo é termos restaurado em nós uma legítima humanidade. Preste atenção no que Paulo diz, capítulo 4, verso 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que interessante. Paulo diz que o Deus dessa era, e por Deus dessa era nós poderíamos aqui criar uma lista de coisas, porque o Deus dessa era é uma linguagem genérica para dizer tudo aquilo que nos cega de enxergarmos Cristo. Então, dinheiro, prazer, poder, a correria do dia a dia, a preocupação com a nossa própria existência, tudo isso é o Deus dessa era. E aí o apóstolo diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. E que Cristo é esse? O Cristo que é a imagem de Deus. Então, quando nós nos preocupamos em sermos a imagem de Cristo, a nossa preocupação é, no fundo, termos a nossa própria humanidade restaurada. Porque quando Paulo diz que Cristo é a imagem de Deus, o apóstolo está fazendo uma referência a um texto lá do Antigo Testamento, ao texto de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, que diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que a nossa pessoa foi criada para ser uma espécie de espelho de Deus na terra. De que cada um de nós, eu e você, fomos criados para refletirmos esse caráter, esse cuidado, esse amor de Deus na terra. É isso que significa Gênesis 1, versos 26 e 27. Deus criou o homem, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. Só que o que acontece é que na nossa vida, na nossa experiência do dia a dia, nós esquecemos desse referencial. E o que acontece com um espelho que não tem o que refletir, é que ele não reflete nada. Então o que acontece conosco, quando nós esquecemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quando nós não nos damos conta disso, é que nós passamos a espelhar, a demonstrar qualquer outra imagem que não a imagem e semelhança de Deus. E aí nós vamos inventando jeitos e formas de existir que não espelham a imagem e semelhança de Deus. E por isso Paulo, ao ensinar os irmãos
da igreja de Corinto, diz que Cristo é a legítima, é a verdadeira imagem de Deus. Então, quando nós nos preocupamos, quando nós pensamos em sermos a imagem de Cristo, em termos o nosso caráter transformado conforme a imagem de Cristo, em agirmos, em pensarmos, em sentirmos conforme Cristo agiria, pensaria e sentiria, no fundo, o que está em jogo é restaurar em nós a nossa própria humanidade. Porque nós fomos criados, o ser humano foi criado, é constitutivo da humanidade do ser humano ser a imagem de Deus. E quando nós perdemos essa referência, quando nós perdemos esse ser que nós deveríamos refletir, a nossa humanidade se perde. E aí a gente fica meio que perdido na nossa existência, sem saber muito bem o que fazer, como agir, e nós vamos nos desumanizando. Nós passamos a pensar, se é que pensamos, como bichos, nós passamos a reagir como bichos, nós passamos a sentir como bichos, e aquilo que é a humanidade em nós vai se desfazendo. E o problema disso é que quando a humanidade em nós vai se desfazendo, a gente também desfaz a humanidade do outro. Quando nós não temos uma clareza que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, quando nós não temos uma clareza que a nossa existência reflete a graça e a glória de Deus, quando nós não temos a clareza que somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós olhamos o outro sem saber que o outro também é a imagem e semelhança de Deus. E aí, não só nós desenvolvermos formas de existir que nos destroem, mas nós também desenvolvemos formas de existir que destroem o outro. Desprezo, violência, mágoa, ofensa. E isso vai diminuindo a humanidade do outro, mas à medida que isso diminui a humanidade do outro, isso diminui a nossa própria humanidade. Porque nós não percebemos que o que o Evangelho nos propõe é sermos a imagem de Cristo, e que Cristo é a imagem de Deus. Então Cristo, a experiência do Evangelho, a experiência do encontro com Cristo, nos transforma à imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo nos transforma, nos restaura aquilo que foi perdido em nós, que é sermos plenamente humanos, ao sermos a imagem de Deus. Você não foi criado para ser menos do que o reflexo de Deus nessa terra. Mas não só você, todo ser humano não foi criado para ser menos do que o reflexo de Deus nessa terra. Então, quando nós dizemos que o nosso empenho, que o nosso esforço é sermos a imagem de Cristo, e que Cristo é a imagem de Deus, o que estamos dizendo, o que o apóstolo está dizendo, é que nós devemos enxergar a nós mesmos, e nós devemos enxergar a cada um dos seres humanos, cada uma das pessoas que está ao nosso redor, com a dignidade de ser a imagem de Deus. É isso que o Evangelho nos propõe. É isso que Paulo nos diz, quando nos mostra que o nosso empenho, o nosso desejo é sermos transformados à imagem de Cristo, e que esse Cristo é a imagem de Deus. E que esse Cristo que é a imagem de Deus, devolve a nós a condição de plena humanidade que perdemos, que confundimos, que borramos lá no Éden, quando nós perdemos essa referência. Quando nós esquecemos que somos um espelho de Deus na terra.
Então, se o nosso empenho, se a única coisa que importa nessa vida é sermos transformados à imagem de Cristo, nós precisamos saber que essa experiência, primeiro, não pode ser conquistada pelo esforço humano, porque é uma experiência do Espírito, porque Deus é Espírito. E segundo, nós precisamos saber que essa experiência não é uma experiência que nos descola da nossa humanidade, muito pelo contrário. Essa é uma experiência que nos devolve a humanidade. Porque ao sermos transformados à imagem de Cristo, nós somos transformados à imagem daquele que é a imagem de Deus, que resgata em nós o propósito para o qual fomos criados. Então, devolve a nós a nossa plena humanidade. A experiência da fé, a experiência de crermos em Cristo Jesus não é uma experiência que nos descola da vida, porque não é uma experiência que nos descola da humanidade. Pelo contrário, é uma experiência que nos devolve a humanidade, que muda a nossa forma de nos enxergar e muda a forma de enxergarmos as pessoas que nos cercam, olhando elas como plenamente humanas, porque são plenamente reflexos de Deus. Então, essa experiência é uma experiência do Espírito. Essa experiência é uma experiência de termos em nós resgatado a nossa plena humanidade. E por último, conforme Paulo fala no capítulo 4, verso 6, a experiência de sermos transformados à imagem de Cristo é uma experiência de encontro com o próprio Deus. Olha o que ele diz, capítulo 4, verso 6. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu quero ressaltar essa última frase. Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queridos, tem muitas ideias de Deus circulando por aí. Tem muitos deuses circulando por aí. Tem muitas formas de compreender Deus circulando por aí. Mas o nosso Deus, o Deus que nós cremos, tem rosto. O Deus que nós cremos tem face. O Deus que nós cremos é apresentado para nós na face de Cristo. E isso é importante, porque nós temos um gabarito para avaliar as percepções de Deus que estão circulando por aí. Irmãos, nós estamos há 2000 anos de fé cristã. Nós estamos há 2000 anos entre a vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus e a nossa existência hoje. Em 2000 anos, muitas ideias surgem, muita coisa circula por aí, muitas versões de Deus circulam por aí. E se você quiser, você abre um catálogo da forma de Deus que você quer crer. Você quer crer num Deus justiceiro? Você tem. Você quer crer num Deus que não está nem aí para o ser humano? Você tem também. Você quer crer num Deus que criou todas as coisas e foi embora? Tem também. Só que é o seguinte, o nosso Deus, o Deus que eu e você cremos, tem rosto. A glória desse Deus que eu e você cremos está apresentado na face de Cristo. E com isso Paulo está fazendo duas referências. Primeiro, se você ler depois o capítulo 3, você vai compreender bem isso. Paulo primeiro está fazendo uma referência à experiência que Moisés teve. Moisés, se você já conhece melhor as Escrituras, você vai se lembrar. Se você é novo na fé, né, você vai conseguir compreender um pouco melhor agora. Moisés foi aquele homem que Deus levantou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Israel, o povo de Deus, estava escravizado no país do Egito. E Deus então fala com Moisés, fala: Moisés, vai lá e liberta meu povo. Você é um só
o exército egípcio é gigante, mas não importa. Eu estou dizendo para você, vai lá e liberta. E Moisés, então, meio titubeante, vai lá, conversa diversas vezes com o faraó e tal, com o rei do Egito, e depois de vários sinais, liberta o povo de Deus. Esse povo de Deus caminha pelo deserto, encontra-se com Deus no deserto, percebe, porque Deus se manifesta àquele povo com diversos sinais, percebe o poder de Deus. Mesmo assim, esse povo se torna um povo incrédulo. Depois de muito tempo, se torna um povo que passa a desprezar a presença de Deus, faz ali uma série de, uma imagem, né, que representaria um ídolo para que eles adorassem. Deus se entristece com isso. E depois de toda uma longa história que nós vemos ali no livro do Êxodo, né, o segundo livro das Escrituras, Deus então chama Moisés novamente e dá a Moisés uma segunda versão, né, uma cópia da lei, para que Moisés apresente para o povo. E o texto vai nos dizer, o texto do Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 19, depois você pode ler com calma, vai nos dizer que Moisés se encontra com Deus. Moisés vê Deus. E porque Moisés se encontra com Deus, o rosto de Moisés fica reluzente. O rosto de Moisés transparece que ele se encontrou com Deus. O rosto de Moisés é transformado nesse encontro com Deus. Essa é a primeira referência que Paulo faz quando ele diz aqui que ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se você ler o capítulo 3 e o comecinho do 4, você vai ver que Paulo está fazendo uma referência a esse encontro de Moisés com Deus. Em que Moisés encontra com Deus face a face. E o seu rosto passa a se tornar um rosto transformado, um rosto diferente, a ponto dos israelitas olharem e verem o rosto reluzente de Moisés, e Moisés ter que usar um véu, para não ofuscar os olhos dos israelitas. Mas, essa referência também faz, Paulo aqui também faz uma referência a um segundo episódio, que ele mesmo passou. Quantos aqui lembram do episódio que nos fala da conversão de Paulo, quando Paulo ainda era chamado de Saulo, e que ele está no caminho de Damasco? Isso é narrado e você pode ler depois na sua casa com mais calma. Paulo, isso é narrado no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E ali, Paulo está se direcionando a Damasco, e ali, Cristo se encontra com ele. E a glória de Cristo é tão forte, Cristo se apresenta a ele de forma tão gloriosa, de forma tão maravilhosa, que o texto diz que os olhos de Paulo ficaram cegos. E tempos depois, a sua visão é restaurada. A glória do encontro de Cristo foi tão poderosa, tão gloriosa, tão maravilhosa, que Paulo deixou de enxergar. É como, eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes a gente entra num lugar assim que está escuro, né? Entra no quarto, entra na sala, aí a gente acende a luz e por algum milésimo de segundo a gente não enxerga nada. E aí a nossa vista, aos poucos, vai sendo restaurada e a gente começa a enxergar algumas coisas até que a gente consegue enxergar tudo com clareza. Agora imagina essa experiência potencializada. E Paulo ali se encontra com Cristo, com a glória de Cristo, com a face de Cristo. E por isso ele fica ali cego durante algum tempo, até que a sua vista consegue voltar a enxergar a realidade. Então, meus irmãos, quando Paulo fala que que Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, o que ele está querendo dizer
é que o nosso Deus tem rosto. Nosso Deus tem face. E que, portanto, conhecer a Deus não é saber coisas sobre Deus. Conhecer a Deus é olhar nos olhos de Deus. Um jeito de conhecer uma pessoa é falar assim: você conhece fulano? Eu abri aqui na internet e vi que fulano teve esse cargo, que fulano tem esse emprego, que fulano tem essa família. Outra coisa é eu dizer assim: você conhece fulano? Você conhece o pastor André? Eu falo assim: eu conheço o pastor André. Eu olho nos olhos dele. Eu converso com ele. Eu sei quem ele é. Então, isso é o conhecimento que Paulo nos propõe aqui. É um conhecimento que é espiritual, como vimos. É um conhecimento que nos devolve a plena humanidade. E é um conhecimento do encontro. Não é um conhecimento meramente intelectual, em que você abre uma apostila e tem lá: Deus é isso, Deus é aquilo outro. Tudo isso faz parte e nos ajuda sim a edificar a nossa fé. Mas, em última instância, no limite da nossa existência, no limite da nossa caminhada com Deus, o nosso conhecimento de Deus é um encontro, porque Deus tem face, porque Deus tem rosto. E o rosto pelo qual Deus se fez conhecido a nós é o rosto do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a gente tem um gabarito. Como eu disse, há muitas ideias de Deus, há muitas propostas de Deus, há muitas igrejas, muitas comunidades religiosas, há muita coisa por aí. Mas nós temos um gabarito pelo qual nós olhamos Deus, que é sabermos que Deus se apresenta a nós na face de Cristo. Isso nos dá um desafio gigantesco, irmãos, porque nós não somos mais inocentes por aceitarmos qualquer versão de Deus, porque agora nós sabemos que Deus é aquele que se apresenta na face de Cristo. Então, quando a gente ouve por aí pregações, sermões, palavras, referências a Deus, mas de um Deus que não é apresentado conforme a imagem de Cristo, não é o Deus que cremos. E se você aceita uma versão de Deus, um rosto de Deus, uma apresentação de Deus, que não o Deus que nos é apresentado na face de Cristo, você está cultuando, adorando e buscando um outro Deus, que não o Deus que cremos. O nosso Deus é o Deus apresentado na face de Cristo. Então, queridos, o que eu desejo para os irmãos, o que eu desejo para mim, nessa noite, é que nós possamos ser transformados à imagem de Cristo. Porque isso é a única coisa que importa da nossa existência. Pensa em qualquer outra coisa. Pensa em qualquer outra coisa da nossa existência humana. Tudo tem o seu limite, tudo tem a sua transitoriedade, tudo tem o seu tempo. Agora, a única missão, a única tarefa, a única preocupação que deveria afligir o nosso coração todos os dias é sermos transformados na imagem de Cristo. É que cada segundo da nossa existência transparecesse diante das pessoas que nos cercam o caráter de Cristo, o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, o perdão de Cristo, o acolhimento de Cristo, o carinho de Cristo. Essa deveria ser a nossa única preocupação. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, que eu entendo a partir da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é que essa não é uma experiência que possa ser conquistada simplesmente pelo esforço humano, porque essa é uma experiência do Espírito. A nós nos cabe dobrar o joelho, suplicar a Deus: Senhor, mortifica a minha carne e transforma o meu espírito conforme o caráter de Cristo. É que essa experiência,
é uma experiência que nos devolve a plena humanidade, porque sermos transformados à imagem de Cristo é sermos transformados à imagem daquele que é a imagem de Deus, ou seja, que restaura em nós aquilo que foi desfigurado lá no Éden, quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, sermos transformados à imagem de Cristo não é nos isolarmos da existência, pelo contrário, é termos a nossa humanidade plenamente desenvolvida e restaurada. E terceiro, sermos a imagem de Cristo parte de um encontro, não de um conhecimento, não de ideias, não de informações, mas de um encontro com o próprio Deus. Porque o nosso Deus não é uma ideia, o nosso Deus é uma pessoa, o nosso Deus tem rosto, o nosso Deus é apresentado na face de Cristo. Esse é o meu desejo para mim, esse é o meu desejo para os irmãos da igreja em Quitaúna, nesses 64 anos. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui em Quitaúna. Obrigado pela tua graça, misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem mantido essa igreja. Senhor, nessa noite a minha oração, por mim, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, a minha oração é que o Senhor crie em nós o caráter de Cristo, que o Senhor forme em nós Cristo, que nós sejamos Cristos nesse mundo, Senhor. É o que nós te pedimos, por tua graça e misericórdia.